no sítio Pelde, ele, na verdade, há 20 anos atrás, ele representou a consolidação de uma linha de trabalhos que já vinha sendo realizada na FURG há 20 anos, desde a década de 70, mais ou menos. Então, naquela época já se dispunha de uma base de dados bem importante e que, em alguns casos, até já tínhamos séries temporais de dados e que impulsionaram, na verdade, a participação desse grupo de pesquisa no programa PELD nacional. O nosso primeiro coordenador foi o professor Ulrich Seliger, que participou desde o início até o ano de 2009. Eu coordenei o PELD por 7 anos e após o professor Eduardo Sec, e ele é responsável atualmente pela coordenação do programa. Esses estudos de longo prazo, além de permitir uma grande compreensão sobre as relações dos fatores bióticos e abióticos, o que do ponto de vista da compreensão da ecologia é fundamental, esses estudos também permitem um entendimento do sistema que traz benefícios socioeconômicos para a região. Bom, eu acho que a história do sítio de Brasília ela foi muito feliz, né, exatamente por juntar essa ideia, né, de uma experimentação de longo prazo com áreas que se propunham exatamente a fazer isso, né, que eu acho que foi a visão pioneira da Reserva Ecológica do IBGE. Bom, o PELD surgiu no final dos anos 90, né, e o início desse projeto como Bioma Cerrado definiu a reserva como seu sítio, né, e foi um selo muito importante para a nossa instituição, porque deu continuidade, fez crescer alguns projetos que já vinham sendo feitos na nossa área, né. A minha experiência como pesquisadora junto ao PELD é muito feliz, porque a existência desse sítio foi um estímulo muito grande para que eu ficasse em Brasília, quando eu vim, né, há 20 anos atrás, e ao longo desses 20 anos poder trabalhar numa reserva que tem toda uma estrutura de pesquisa, de bibliografia, de locomoção, de tudo, uma reserva muito bem conhecida. Bom, significou uma oportunidade fantástica para estudar coisas que a gente sempre quis estudar e nunca pôde, como por exemplo, eventos de baixa recorrência, como por exemplo El Niño, ou então eventos que têm uma manifestação, uma resposta ambiental muito lenta, como por exemplo impactos de reservatórios, ou ainda essas mudanças de longo prazo que são induzidas por invasões de espécies, por exemplo. Então isso só foi possível graças à realização ou à implantação do sítio PELD para nós aqui na nossa instituição. Bom, em termos de avanço de conhecimento, quer dizer, está bem representado por mais de 500 publicações, né, de artigos científicos em periódicos, né, que o grupo todo fez durante esse período, com dados lá do PELD. A criação do programa de ecologia de longa duração, que nós conhecemos como PELD, foi uma das políticas públicas mais importantes que o Brasil implementou nas últimas décadas. Por que isso? Eu gostaria de citar o exemplo do nosso sítio aqui em Macaé, que preserva um mosaico de ecossistema de restingas e, como sabemos, as restingas brasileiras. Então vejam, uma política pública de longa duração como o PELD é absolutamente estratégica para o desenvolvimento regional. Eu digo mais, não só desenvolvimento regional, se nós temos um mosaico de sítios ao longo do território brasileiro, preservando parte dos principais biomas do país, nós estamos construindo aquilo que a gente chama de uma nação sustentável. Através de um sonho como esse, a gente pode trilhar um caminho que, com a ajuda do CNPq, da comunidade científica, mais recentemente muito parceiro de fundamental importância que agregou-se ao PELD, que é a CAPES, a gente pode sonhar e colher frutos muito viáveis, bem consolidados, que nós estamos construindo um país com a maior sustentabilidade possível, graças ao programa
de pesquisa ecológica de longa duração. O Parque do Rio Doce, uma área de quase 36 mil hectares, é a principal e a maior unidade de conservação da Mata Atlântica em Minas Gerais. Esse parque tem uma representação tremendamente importante da biodiversidade da Mata Atlântica em Minas. E esse parque tem alguns problemas já antigos que a gente não conseguia chegar a algumas propostas de solução. Um dos exemplos são invasões biológicas no Parque do Rio Doce. Nós temos várias espécies de peixes que invadiram aquela área, nós temos moluscos que invadiram aquela área, nós temos algumas aves, nós temos inclusive primatas. O importante a ressaltar é que esse programa possibilitou uma mudança absolutamente expressiva na ecologia brasileira. Isso a gente pode ver através do número de cursos de pós-graduação, das publicações científicas na área de ecologia, e isso tem possibilitado a interação de pesquisadores em ecologia, não só entre sítios no Brasil, como sítios fora do Brasil. Então, para finalizar, eu queria dizer que o PELD, ele representa, sim, um novo patamar de estudos de ecologia no país, porque eu já falei das redes e porque ele permite que a gente ouse projetar perguntas de longo prazo e que serão respondidas com avaliação de longo prazo.